Gente bonita, como é que vocês estão? Estamos começando mais uma quarta-feira. Quarta-feira é dia de live plena. Olha que maravilha! Maravilhoso dia aqui nesta manhã gelada em Curitiba. Vamos nessa? Vamos colocar um assunto para jogo. Antes disso, vocês vão aprender algo comigo, tá bom? Vocês topam aprender algo comigo? Sim? Olha só. Eu vivo compartilhando essa diquinha nos stories, vou compartilhar com vocês, até porque eu vou fazer agora, né? Vocês sabem que eu tenho um batonzinho desse aqui, sabe esses batonzinhos da Nivea que a gente compra na farmácia? Só pra dizer que a gente comprou algo pra gente, por merecimento. Então já fica a dica aí pra vocês, ó. Toda vez que eu vou na farmácia, a gente fica ali, né, andando eu não sei vocês. Vocês estão apaixonadas, tipo, por farmácia, que nem eu? Hum. Me conta no chat, pra eu saber se só eu que gosto de passear na farmácia. Aí tem duas coisas que eu sempre compro quando eu vou na farmácia. Uma delas é aquelas canetinhas de cutícula, sabe? Creminho para passar na mão. Que eles são um sachêzinho assim, bem pequenininho. Ai, é uma gracinha para colocar na bolsa. Então, tipo, cada bolsa minha tem um. Em cima da minha mesa de escritório tem um. Eu adoro fazer isso. Não sei vocês, né? Mas sabe aquele merecimento, gente? Merecimento nem sempre é você comprar alguma coisa cara, né? Merecimento é você ir dar uma volta na farmácia e comprar um negocinho para vocês. Vocês estão assim também? Bom, e aí, outra coisa, né, que eu costumo alternar quando eu vou na farmácia. Então, ou eu compro um creminho, né, pra mão, tal, pra cutícula, aquelas canetinhas assim, ó, que a gente fica passando na unha. Eu adoro aquilo, gente. E pra manter a cutícula hidratada, inclusive, né, fica mais fácil fazer a unha, né? Não sai pelinha da unha, enfim, essas coisas de menina. E outra feminista que eu gosto é isso aqui, ó. Então, é aquele batonzinho da Nivea. Esse aqui tem filtro solar, mas tem um que tem ácido hialurônico, eu gosto dele também. E aí, ó, ele não tem cor de nada, tá vendo? Aí, o que que eu aprendi? Eu aprendi isso com uma amiga minha que é dermato. Que sabe aqui, essa parte mais baixinha aqui do olho? Então, essa parte mais embaixo aqui do olho é muito sensível, né? E justo por ser tão sensível, ela é pouco hidratada. Aí o que que acontece? A gente passa uma maquiagem linda e aqui embaixo sempre fica meio horroroso, né? Meio craquelado. E aí o que que eu aprendi? Que quanto mais base e corretivo você passa aqui embaixo, pior fica. E quanto mais você tenta esconder com pó, pior ainda. Ó, dicas hoje de meninas aqui, vocês guardem isso aqui que isso é muito valioso, né? Então, o que acontece? Como a gente pisca muito, essa região aqui trabalha demais. E aí vai fazendo aquelas linhas de expressão, craquela, não é mesmo? É óbvio que a gente tem que beber o quê? Água para ficar com a pele muito hidratada. Mas ter um bastãozinho desse aqui, ó, eu tenho um na bolsa, um fica na mesa do trabalho. Então, o que que você faz? Você pega esse bastão e aí você dá uma puxadinha e passa ele aqui, ó. Ó, ao vivo e a cores, hein? Porque quem sabe faz ao vivo. Minha dermato agora teria orgulho de mim, né? À noite a gente passa creme para os olhos, mas durante o dia a gente dá uma hidratada, ó, nessa região. E aí o que que acontece? Essa região ela vai ficando mais firme, mais hidratada, com menos linha de expressão, né? A gente vai fazendo uma massagem, então agora eu não vou fazer massagem, porque senão eu vou ficar com o olho vermelho. Entende? E aí você passa nessa região e aí pode hidratar o lábio também, porque é a mesma pele, bem fininha, né? Fica aí uma grande dica para você que não sabia. Agora, toda vez que vocês forem na farmácia, vocês vão lembrar de mim. Aí tem vários, né? Esse aqui é o que eu falei. Esse aqui tem filtro solar só. Tem um que tem ácido hialurônico. E aí eu acho babado também. É bem legal. Porque aí já vai reestruturando essa pele. Fica a dica de menina para vocês. Muito bem, vamos ao assunto de emagrecimento do dia, né? Não que isso não seja, porque autocuidado tem tudo a ver com emagrecimento, não é verdade? O emagrecimento começa aonde mora o autocuidado. E eu queria trazer essa frase, sabe? Eu queria trazer isso para a gente refletir hoje. O emagrecimento começa aonde mora o nosso autocuidado. Isso quer dizer que quanto mais eu cuido de mim, maior a minha sensação de merecimento. E para que eu receba qualquer resultado da vida, eu preciso me sentir
merecedora daquele resultado. Então, essa é uma via que nunca vai mudar. E é muito importante que a gente fale sobre isso aqui. Porque se eu tô na culpa, se eu tô me sentindo mal comigo mesma, se eu malemar estou conseguindo olhar a minha imagem no espelho, eu tô criando um bloqueio contra o merecimento de qualquer resultado. Entende como isso é sensível e como esse é um caminho muito perigoso? Porque, por exemplo, tá bom? Vamos, eu vou começar por aquilo que mais dói. E depois a gente vai baixando a régua e vai falando disso com mais leveza. Então, por que muitas vezes uma pessoa que toma um atalho para emagrecer, ela não consegue manter aquele resultado? Aí vocês vão falar, claro, né, Paulinha, por aquilo que todo mundo já sabe, que tipo a pessoa não tem o estilo de vida, não é mesmo? E aí, sem o estilo de vida correto, ela nunca vai conseguir manter aquele resultado depois e blá blá blá. Claro que sim, é verdade mesmo, não é? A gente não mantém aquilo que a gente não é, e isso tá na aula Sei para Ter, então tem uma pílula sobre isso. Eu nem vou falar sobre isso aqui, porque hoje eu quero falar de outras coisas, eu quero trazer outras reflexões. Mas antes da manutenção do tipo ser para ter, antes de eu ser para ter algo, eu vou ter que construir esse ser. Vocês concordam comigo? Ninguém acorda, né? Um dia você é alguém que não tem hábitos nenhum, que não é a pessoa que você quer ser. No outro dia você acorda pronta? Óbvio que não. E aí eu sinto, sabe que eu sinto que muitas vezes a gente parece que fica batendo assim, né? Ai, sei pra ter, sei pra ter. E na cabeça das pessoas, o que que acontece? Não, tá bom, amanhã eu vou acordar, né? Eu vou acordar visualizando quem eu sou, o que que eu vou fazer, o que que eu sinto. E aí as coisas vão mudar. Óbvio que não. Óbvio que não. Então, antes de tudo, é importante que a gente trabalhe com o quê? Com a realidade, não é mesmo? Então, vamos trabalhar com a realidade. A gente constrói o nosso ser para ter. E aí a gente vai pensar no longo prazo. Mas antes mesmo disso, eu preciso da sensação. E olha que bonito, né? Se a gente for construir com a palavra, a sensação de merecer. Ó, tem ser lá no final. Antes de ser para ter, eu preciso construir o merecer. E é sobre isso que eu quero trazer uma ótima reflexão hoje, certo? Então, merecer tem a ver com eu estou fazendo por vias de. Eu estou me dedicando a, eu estou na minha parte do negócio. Eu me sinto digna, eu me sinto merecedora. E vocês sabem que quando a gente fala de traumas de infância, por exemplo, né? E eu vou falar sobre traumas de infância porque eu falo da parte emocional do emagrecimento. Então, quando uma criança lá atrás, ela sente, vamos falar sobre feridas que trabalham muito o merecimento, tá? Então, vamos falar da ferida do abandono, vamos falar da ferida da rejeição, vamos falar da ferida da humilhação. Se eu fui rejeitada, eu não sou digna de nada. Eu fui rejeitada. Eu não me sinto digna de viver. Quando a gente fala da rejeição, lembra? Rejeição fala sobre o seu direito de existir. Então, se eu tenho a ferida da rejeição, sinto que não mereço nem viver, nem existir. E aí eu fico numa vida mais ou menos. Eu não me sinto pertencente aos lugares, eu não me sinto merecedora de estar em lugares. Sabe aquela pessoa que tem medo de entrar no lugar? Sabe? Ai, ai, aquela loja ali, ai, dá até medo de entrar. Mas, enfim, né? Você tem um cartão de crédito, minha filha? Então não interessa se você tem dinheiro para comprar. A partir do momento que você vive e a porta daquela loja está aberta, você pode entrar naquela loja. Isso é ferida da rejeição. Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de existir ali dentro. Eu sinto que eu não pertenço, que aquilo não é para mim. Ué, mas tá viva? Se tá viva, é para você. Então, ferida da rejeição. Tira o nosso merecimento. É como se por me sentir rejeitada, atrapalhando, quem sabe, né? Quem acompanha meu conteúdo sabe que a ferida da rejeição, ela vem do ventre da mãe. Quando a mãe, porventura, fica ansiosa com aquela gestação,
Não é que a mãe não deseja aquela gestação, mas aquela gestação gera na mãe um sentimento de ansiedade em relação à criança, do medo, né, gente? Né? E principalmente mães de primeira viagem, não é mesmo? Poxa, que medo de ser mãe. E aí a criança sente aquilo. E nesse momento é que desperta pela primeira vez a ferida da rejeição. Sinto que incomodo aqui. Sinto que a minha presença aqui gerou um incômodo. E é exatamente assim que se sente a pessoa que tem a ferida da rejeição. Ela sente que ela entra na sala e ela atrapalhou. Ela sente que ela fala alguma coisa e ela incomodou. É a pessoa do desculpa qualquer coisa. Quem conhece alguém assim? Não é? A pessoa te pede carona, é super agradável, você leva ela num lugar de carona, aí quando ela vai embora, ela fala, ai, desculpa qualquer coisa, viu? Né? Ela te visita, e aí ela fala, ai, desculpa qualquer coisa, sabe? Ela tá te pedindo desculpa por existir. Ju, ferida da rejeição. E se eu não posso existir, sou merecedora? Me sinto merecedora de que alguém me veja linda, maravilhosa, magra? Sou merecedora de existir nesse mundo desse jeito? Porque para emagrecer, primeiro eu preciso existir. Vocês concordam comigo? Não é? Eu primeiro preciso considerar que eu existo e que eu tenho controle sobre mim. Então, para emagrecer, primeiro eu preciso existir. Se a pessoa não se sente digna de existir, como ela vai se sentir digna de emagrecer? De fazer algo por ela? Pois é. Merecer antes de ser. Porque se você não colocar na sua cabeça que você merece, você não consegue construir o ser para ter. Né? Olha que linha tênue. Você não consegue construir o ser. Imagina o ter. Nunca chega, certo? E quando conquista o resultado, sabe o que acontece com quem não é merecedor? A gente já vai falar, eu vou terminar de falar das feridas, né? Mas sabe o que acontece quando você não tem merecimento e conquista o resultado? Você joga ele fora. Porque você não é digna daquilo. É bom demais para ser verdade. Cadê as pessoas que pensam assim, ó, gente, tá tudo muito bom, vai acontecer algo errado. É a pessoa que quando alguma coisa dá certo, ela já começa a colocar na cabeça dela que algo vai dar errado, porque não pode estar tudo tão bom. Falta de merecimento. Estar tudo tão bom é aquilo pelo qual a gente vive, gente. É a ordem natural das coisas. Mas para quem não tem merecimento, quando começa algo bom, o que que essa pessoa pensa? Ai, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa vai dar muito errado. Certeza. Porque não pode estar tudo dando tão certo. É a pessoa que emagrece, né? 3 quilos numa semana e ela fala: não, isso aqui não tá certo. E aí ela volta a comer. Porque ela simplesmente não merece aquele resultado. Então ela joga ele fora, ela acha um problema. Ah, mas é porque eu tô perdendo líquido. Ah, eu vou ficar doente se eu emagrecer tanto assim. Ela põe o problema ali, não merecedora do resultado. Quem não merece o resultado não fica com ele. E aí, olha que coisa, a gente falou disso em relação à ferida da rejeição, não falou? Mas a gente também pode falar o mesmo em relação à ferida do abandono. Porque se eu me sentir abandonada, quer dizer que eu não fui protegida por aqueles que deveriam me amar tanto a ponto de estar ao meu lado em todos os momentos. A ferida do abandono fala isso, gente. Essa é a dor do abandono. Quando eu precisei dos meus pais, eles não estavam ali para mim. Eu me senti insegura, eu me senti sozinha, eu não soube o que fazer, eu precisei lidar com os meus medos, com as minhas emoções sozinha. E às vezes a gente acha que ferida do abandono é o pai ou a mãe morrer, o pai ou a mãe ir embora. Mas abandono é quando a gente tranca a criança no quarto, quando ela tá com medo de dormir sozinha e deixa ela lidar com aquilo. Uau! Você vira, não, tá na hora de dormir. A mãe enfia a criança no quarto chorando, fecha a porta e deixa a criança ali. Abandono. E aí, se quem eu mais amo nessa vida não estava do meu lado quando eu mais precisei, será que eu sou merecedora de amor?
Então, enquanto a ferida da rejeição está pensando em merecer existir, a ferida do abandono questiona se eu sou merecedora de amor, de cuidado. Por isso que a gente se abandona, porque eu não me sinto digna de receber colo, de receber carinho, de comprar uma besteirinha para mim. Sabe o que essa pessoa fala? Ah, imagina que eu vou gastar dinheiro com isso. Ah, que bobagem isso aí. A pessoa deixa de se cuidar nos detalhes, porque no fundo ela não se sente merecedora. Entende? É aquela coisa de eu não mereço um carinho, eu não mereço uma toalha quentinha no final do dia. Ai, vai assim mesmo. Ai, pega, que frescura. Não é? É a pessoa que geralmente ela fala, ai, que frescura, toma assim mesmo. Ai, não tem café quentinho, toma gelado. É o que tem. Não tem um cuidado nos detalhes. Não tem um cuidado da minha pele, do meu cabelo, da minha unha. Não tem eu montar um prato bonito. Eu não sou merecedora de amor. Entende? E aí, o que que acontece? Se eu não sou merecedora de amor, eu mereço o quê? Eu não mereço nada, né, gente? Porque a gente não fala que emagrecer é começar a se amar. Emagrecer é começar a se cuidar. Não tem que ter amor próprio dentro do emagrecimento. A gente não precisa de muito amor próprio. Essa pessoa não tem. Porque ela não foi ensinada a receber amor. Essa é a ferida do abandono. Então, quando eu me sinto abandonada, quando eu tenho a dor do abandono, eu não sinto que mereço cuidar de mim, porque quem precisava fazer isso não fez. E aí eu vou começando a deixar os mínimos detalhes de autocuidado de lado. Por isso que autocuidado tem toda a relação com o emagrecimento. Porque autocuidado, além de tudo, preenche. Preenche. Tem coisa mais gostosa do que você ir no salão lavar o cabelo e a pessoa ficar fazendo massagem ali no seu cabelo. Você nem pagou aquela massagem. Mas a pessoa tá ali, ela faz uma massagem em você. Às vezes a gente se sente até mal, né? Por quê? Porque a gente não se sente merecedora daquele cuidado. Você tem vontade meio que de fugir? Ai, tomara que ela lave meu cabelo rápido e já vai lá secar. Então, não sabe, a gente faz as coisas com pressa, a gente não recebe. Então, a pessoa que se sente não digna de amor, ela tem muita dificuldade em receber. Receber carinho, receber cuidado dos outros e de si mesmo. Sim, passamos para a terceira ferida, que tem muitas questões com o merecimento, que é a ferida da humilhação. Porque dentro da ferida da humilhação existe o sentimento da criança de decepção aos pais. Então, se você entende pouco sobre feridas emocionais, a ferida emocional da humilhação, ela é trazida para a criança na fase do desfraude, aonde aquela criança sente que toda vez que ela faz xixi na calça, cocô na calça, que ela não consegue controlar, que fique claro, ela decepciona a expectativa dos pais sobre ela. Toda vez que ela faz xixi na cama, gente, vocês conseguem ver a cara de desapontada da sua mãe com xixi na cama? Porque eu vejo da minha. É como se eu não fosse capaz de suprir as expectativas dos meus pais. Então eu sempre me sinto menos. Humilhação. Humilhação vem da situação de ser menor. E aí, o que é que eu faço para me sentir merecedora desse carinho dos meus pais? Eu fico tentando fazer tudo para agradá-los. E essa é a pessoa que tem a ferida da humilhação. Ela se sente tão não merecedora do carinho dos pais, porque ela pensa que ela decepciona as pessoas o tempo inteiro. Então, para esconder aquela decepção, ela faz a mais. Então, é a pessoa que está fazendo sempre tudo por todos. Porque é como se ela conseguisse esconder a vergonha que ela tem de talvez decepcionar alguém, ou de já ter decepcionado, ou de já ter cometido um erro. É aquela pessoa que tenta suprir um erro fazendo mais. É aquela mãe que não é presente e fica dando muito presente.
É aquela pessoa que talvez não consiga ter tanto dinheiro e aí ela carrega o mundo nas costas, porque ela sempre acha que ela está devendo alguma coisa ao outro. Essa é a sensação da humilhação. E por que que isso tem razão com merecimento? Porque se eu estou em dívida com outros, se eu decepciono todo mundo, eu dou valor para os outros, mas não para mim. Então eu não mereço receber, mas eu tenho que dar é para o outro. Então meu foco está sempre fora de mim. Todo mundo merece algo melhor, menos eu. E isso coloca a gente num lugar de submissão, de simplicidade, de se contentar com migalhas. Eu não preciso de mais. Sabe a pessoa do pelo menos? Ai, pelo menos, né? Eu não engordei, eu não emagreci, mas pelo menos também não engordei, né? Ah, eu não tô magra, não tô bonita do jeito que eu queria. Mas pelo menos, né? Eu tenho sorte no jogo. Ai, sabe aquela pessoa? É a pessoa do pelo menos, de qualquer porcariazinha pra mim tá bom, qualquer migalha pra mim me satisfaz. Pelo menos eu tenho isso aqui, né? Ah, eu tenho um trabalho que eu não gosto, mas pelo menos ele paga as contas. O meu relacionamento tá ruim, mas pelo menos o meu marido me atrapalha. É o pelo menos, qualquer coisa me serve, porque eu mereço algo melhor? Eu acredito que não. E aí, quando eu não acredito que eu mereço algo melhor, eu não consigo chegar lá. A vida fica muito pesada, porque carregar tudo dos outros é muito pesado. Pisar em ovos o tempo inteiro para não decepcionar as pessoas é muito pesado. As nossas próprias expectativas quanto aos nossos resultados, quanto aquilo que as pessoas vão achar da gente, são muito pesadas. E é por isso que essa pessoa não consegue emagrecer, porque ela tem que sustentar muito peso emocional. A ferida da humilhação, ela traz muito peso emocional, um peso denso, sabe? Uma vida difícil, porque ela não consegue olhar para uma vida fácil e se sentir merecedora daquilo. Precisa sempre ter um problema. Quer um exemplo? Perrengue chique. A pessoa viaja, tá na praia, tirando férias, mas ela precisa mostrar para as pessoas que não tá tudo tão bom assim, não. Olha, eu tô aqui de férias, mas eu peguei uma virose. Ah, eu tô aqui nessa praia maravilhosa, mas a água é gelada, viu? Ela não pode dizer que tá tudo muito bom, porque sabe aquela pessoa que olha para a vida e fala: vida, obrigada. Não tem nenhum defeito aqui, eu sou merecedora de receber tudo isso, porque eu trabalhei por isso. Essa pessoa não consegue enxergar isso, porque ela não se sente merecedora. Tem sempre que ter um problema, tem sempre que ter um defeito. E não precisa de mais, né? É aquela pessoa que alguém fala assim: olha, você recebeu um upgrade no seu quarto. Agora você vai para um quarto com dois frigobares, banheira. Ai, pra que tudo isso? É a pessoa que emagrece, e aí ela quer ficar mais bonita, e aí ela fala: ai, pra quê? Já tá bom assim. Não precisa de mais. É a pessoa que você pode comprar um batom normal e aí tem um que você paga R$ 2 a mais com ácido hialurônico. Ela fala, que besteira, até parece, nem precisa disso. Aquele piorzinho mesmo tá bom. Ela se coloca nesse lugar. Merecimento. Então, por que que é importante que a gente entenda sobre isso? Porque o merecimento, em relação ao emagrecimento, ele não está diretamente ligado à comida. Ele não está diretamente ligado a estar numa academia ou não, ou deixar de estar. Ele não está ligado a nada disso. O merecimento do emagrecimento, ele vem de um lugar aonde você se permite se cuidar, aonde você cuida das suas roupas, não usa roupa velha, rasgada, aonde você não aceita se colocar em situações que te façam mal, você só consegue colocar limites. Então, uma vez eu gravei um vídeo e eu falava exatamente isso nesse vídeo. Você não vai emagrecer enquanto a sua cama não estiver arrumada. Você não vai emagrecer enquanto estiver usando maquiagem vencida. Você não vai emagrecer enquanto estiver usando calcinha velha e furada. Você não vai emagrecer enquanto não cuidar da sua pele. Não vai. É um emagrecimento falso. Por quê? Porque antes de emagrecer, a gente precisa merecer.
E aí é onde eu queria entrar com a medicação. Por que que às vezes quem toma um atalho para emagrecer, e eu não estou falando o que que é errado, certo? Não julgo. Acho que em alguns casos é necessário sim, e tem vários contextos. Mas por que só a medicação não resolve o problema? Porque fazer um detox líquido faz você emagrecer num dia e depois engordar o triplo no outro? Porque eu não me sinto merecedora de sustentar aquele resultado justo porque eu peguei um atalho. Sabe quando vocês falam na carreira, isso é muito comum, né? Síndrome da impostora. A gente também tem síndrome da impostora no emagrecimento. E quando ele acontece? Quando eu não sinto que estou me dedicando ou fazendo a minha parte, quando eu pego um atalho, aquele emagrecimento vem de uma forma mais fácil e eu não me sinto merecedora dele. E aí você deve estar pensando assim: ah, é isso? Então o segredo é não pegar atalhos. Não! Porque também não precisa ser difícil, entende? Não precisa demandar esforço. Mas você tem que entender que merecimento não vem do quanto difícil é para conseguir uma coisa. Merecimento vem da minha capacidade de fazer aquilo que eu posso e receber aquilo que eu mereço. De entregar aquilo que eu tenho, aquilo que é justo para mim. E quando aquele resultado vem, mesmo que por um atalho, eu digo, não, isso aqui também faz parte do contexto. Porque essa escolha foi uma escolha com merecimento e não com culpa. Então eu consigo chegar num lugar onde eu mereço muito aquilo que eu conquistei. Por isso a gente tem que trabalhar dentro da nossa relação emocional com as questões do emagrecimento. Então eu queria nessa aula deixar aqui essa ordem, que é muito importante. Primeiro eu preciso merecer. E se eu mereço uma condição melhor de vida, um corpo mais bonito, se eu mereço cuidado, se eu mereço olhar para mim, se eu mereço me alimentar bem, se eu mereço gostar de mim, se eu trabalho o merecimento, eu passo a me tornar uma pessoa. Então eu preciso merecer para ser. Se eu mereço, eu me torno essa pessoa. Uma pessoa que se cuida, uma pessoa que não recebe migalhas nas suas relações, uma pessoa que preza o cuidado consigo mesma, uma pessoa digna de existir, de receber amor e que entende que é sobre o que ela é e não sobre aquilo que ela faz para os outros. Então eu mereço, eu sou, logo eu tenho aquele resultado que eu tanto espero e mantenho ele. Porque eu me sinto digna desse resultado. E quando eu me sinto digna de ter aquilo, eu fico com aquilo. Eu vou fechar com um exemplo que eu acho que fica muito claro na cabeça de vocês, que é o sobre dinheiro fácil. A pessoa que vai lá e ganha 10 mil reais numa rifa, ela pega esse dinheiro e ela gasta esse dinheiro. Porque ela não trabalhou para tê-lo. Ela não se sente merecedora daquele dinheiro. Para ela, isso foi um atalho. Por isso, tanta gente ganha na loteria, gente, e Sim. perde tudo imediatamente depois. Oh, Porque essa pessoa vai querer comprar amor das pessoas. Ela vai querer fazer mais pelos outros do que por ela mesma. E para usar aquele dinheiro, ela precisa existir. Ela não se acha nem digna de existir. E isso vai deixar tudo muito conturbado. Então, não sendo digna daquele dinheiro, eu vou rápido mandar ele embora. É muito comum. Sabe, ó, todo mundo faz isso. Não é só quem ganha na loteria, não, porque quem ganha na loteria, né, gente, não é assim uma questão fácil, né, de ganhar na loteria. Mas vamos pensar no 13º? Quem aqui recebe o 13º e ó, pica ele? Porque ele foi um dinheiro fácil, né? Você nunca, não passa na sua cabeça que você trabalhou o ano inteiro por aquele 13º, claro. E aí a gente entrega ele muito fácil. Então, se eu não me sinto merecedora, eu não sei que valor aquilo tem. Eu não dou valor àquilo. Eu acho que tudo que eu recebo tem que ser com muito sacrifício.
E aí, se de repente eu faço uma estratégia correta, eu cuido da minha emoção e naquela semana eu perco 2, 3 quilos, eu não vou valorizar isso. E aí eu vou jogar embora. Não, não preciso jogar embora. Eu preciso entender que aquilo também faz parte do meu contexto. E aí eu consigo sustentar aquele peso. Então, o emagrecimento não é só sobre perder peso, mas é também sustentar, é sobre merecer, é sobre ser. É uma construção, é uma linha de comunicação. E por isso é tão importante a gente falar sobre isso. Porque são pequenas questões que são um pano de fundo de um trabalho emocional, né? Nem todo mundo tem isso tão claro. E eu sei que não. Que é por isso que quando a gente fala assim, ah, você vai emagrecer aprendendo a curar suas emoções. Você acha que curar a emoção é só ficar fazendo, escrevendo cartinha de técnica do abandono. E é muito mais do que isso. É entender essas questões de merecimento e trabalhar em cima delas. É construir uma nova identidade. É olhar com cuidado e delicadeza para cada um desses pontos, porque todos eles se conectam. Então, eu queria saber o que é que vocês acharam. Se vocês gostaram. Legalzinho, né? Não é muito bacana? São reflexões aí que podem ser que tenham virado chaves e feito todo sentido para vocês. Então, eu vou fechar aqui no Instagram, agora eu vou lá para o Zoom para atender as meninas, mas aqui no Instagram eu queria deixar, não é? Que essa semana tá aberta a turma do Emocionalmente Magra. E eu recebi um spoiler, né, do meu marido. Ele fez assim, hoje eu vou contar, gente, como é que as coisas funcionam aqui em casa. Pra vocês não acharem que isso aqui é uma técnica de convencimento. Meu marido entrou assim, ele falou assim, ó, e se hoje a gente fizer algo diferente? A gente der para todo mundo que entrar na turma 10 um grupo de WhatsApp especial com um áudio diário todo dia, tipo 365 áudios. Aí eu falei, nossa, que Deus abençoe a pessoa que vai gravar esses áudios, né? Aí ele falou assim: ainda bem que eu tenho a esposa mais inteligente do planeta, porque é você mesmo. Pode comer, vou colocar nos grupos que eu vou dar isso para todo mundo de presente. Você acredita, Camila, que ele me trata assim? Ele chegou aqui, não é assim, ó, do tipo, olha, você faria, né? Quanto custa, né, do seu horário de serviço? Não, não é assim que as coisas funcionam aqui em casa, não. Aqui em casa é assim, ó, nós vamos dar para a turma de presente um grupo do WhatsApp especial, um grupo do WhatsApp fechado. Ele vai servir só para receber os áudios, sabe? Então fica aí para você que ainda não tomou essa decisão, não é? Agora eu vou ter que fazer mesmo 365 áudios, então vocês entrem que vai valer a pena. A Vait tá aqui, ela é muito fã, né? A Vait tá aqui, ela é muito fã dos pequenos áudios, dos pequenos conteúdos. Ainda bem que ela já é plena, que ela já vai ter acesso. Mas é aí algo a mais que a gente vai dar para vocês. Então vão ficar ali áudios diários bem curtinhos, né? 2, 3 minutinhos, mas sempre com uma reflexão resumida de passos que te levam ao emagrecimento. Então, para o Instagram, essa live fecha aqui, não é? Hoje a gente falou sobre merecimento, sobre autocuidado, sobre ser digna de merecer para depois ser, para depois ter. Então, se você está chegando agora, assiste. Eu tenho certeza que essa live vai fazer todo sentido aí para você. E se quiser se inscrever, né, no programa, as inscrições estão abertas até o final de semana, tá bom? Um beijo para quem está no Instagram. E agora eu vou ler os comentáriozinhos de vocês aqui do Zoom, não é mesmo? Eu vi vocês chegando. Foi ótimo, André. Estava com saudade? Quarta-feira passada não teve, né? Eu morro de saudade, gente. Porque vocês sabem que eu amo, né, falar sobre emagrecimento, dieta, estratégia, inflamação, nananã, mas no fundo, né, eu gosto muito desses devaneios filosóficos, assim, que vão construindo, né, a nossa relação com o emagrecimento de um jeito bem diferente. Então, para quem é plena, né, daqui a pouco fica salva ali na íntegra essa aula para as plenas. Para quem não é, não é mesmo? Não deixem aí passar essa oportunidade, não é mesmo? Então, nós estamos aí de turma aberta. Vai ser a melhor turma dos últimos tempos. A gente preparou algo bem especial, né? A turma 10, ela é uma turma que a gente fez um tudão nela, assim. Nunca mais será assim, viu, gente? Tudo que a gente vai vender separado depois, a gente tá dando de presente para a turma 10. Então é muita sorte de quem estiver nessa turma, porque tudo vai ser feito separadinho depois. Olá, quero deixar um relato que eu mudei muito com plena, tá vendo? É isso.
Quando que foi? Acho que foi a Ohana que me mandou uma mensagem ontem. A Ohana é uma das plenas, né? E ela me mandou, ela, caramba, eu fui ali na cozinha comer, nem comi porque eu tava sem fome. Estou ganhando mais dinheiro, estou no controle. Ela falou, cara, eu tô na vida que eu sempre sonhei, plena. É isso, a gente vai construindo. Ela leva tempo para chegar, gente, mas ela chega na hora certa. E a gente aqui, e sabe o que é melhor? Que aquele exercício que eu faço com vocês, do espelho, que é tipo, essa sou eu, e aquilo que eu tô fazendo da minha vida, ele é muito real pro bom e pro ruim, né? Ele é muito real pro bom e pro ruim. Essa sou eu e o que eu tô fazendo da minha vida é uma frase forte porque ela justifica você estar jogando sua vida fora ou ela justifica a vida que você está construindo. E isso te empodera muito, porque você fala, essa sou eu e quem está construindo essa vida aqui, ó, sou eu. É muito merecimento meu, inclusive. Entende? Então, acho que isso é bem legal. Essa foi a aula do dia. Aproveitem elas, as plenas podem assistir ela inteira depois, vale a pena. Ela ficou muito boa. E já vou dizer para vocês que ontem à noite eu gravei uma live para o Instagram sobre força de vontade, que vale muito a pena também, tá? Vale bastante a pena também. São aulas aí do lançamento, mas que ficaram muito boas. Então, se vocês puderem assistir, beleza? E se você não é parte do pleno ainda e nem das emocionalmente magras, ou se você já foi uma emocionalmente magra antiga, fica o convite para você entrar nessa turma. As inscrições ficam até domingo, tá bom? E depois, só ano que vem. Um beijo para vocês, meninas. Ó, excelente dia para todas.